Deslizamentos de terra em áreas urbanas são um desafio constante aqui no Brasil. Mas e se a solução para esse problema estivesse na própria natureza? Hoje, a gente vai mergulhar num trabalho acadêmico que propõe uma alternativa inovadora e sustentável para proteger as nossas cidades: o uso do bambu. O trabalho que vamos analisar é a monografia Análise da Resiliência a Desastres, contenções de encostas na melhoria da resiliência das cidades com o uso de bambu. Ela foi desenvolvida por Marcos Paulo Ladeia, com orientação do professor Guilherme Soldati Ferreira e apresentada como trabalho de conclusão do curso de especialização em Cidades Resilientes a Desastres, da Universidade Federal de Juiz de Fora, no ano de 2023. Então, para a gente entender bem essa história, nossa jornada começa lá em Franco da Rocha, para a gente sacar a dimensão do risco. Depois vamos dar uma olhada nas soluções mais comuns e os problemas delas, para só então descobrir como o bambu aparece como uma alternativa incrível, desde a teoria até a aplicação na vida real. Vamos lá. A cidade de Franco da Rocha, que fica em São Paulo, tem um desafio ambiental gigante, que nasce da sua própria geografia. O terreno da cidade é cheio de morros altos, bem íngremes, e essa topografia por si só já aumenta muito o risco de deslizamentos, principalmente quando cai aquela chuva forte. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, o Plano Municipal de Redução de Riscos da cidade mostra que cerca de 62% de toda a área do município é formada por esses morros altos. Pensa bem, é mais da metade do território todo. Os especialistas classificam esses riscos em níveis, e os que mais preocupam, claro, são o risco alto e o risco muito alto. Nesses casos, gente, não estamos falando de uma possibilidade distante, não. Os deslizamentos são eventos prováveis, principalmente com chuvas mais intensas. E o problema maior, como a gente pode ver bem aqui no mapa, é que muitas áreas bem povoadas da cidade ficam exatamente nessas zonas de risco alto e muito alto. Isso coloca milhares de vidas em perigo. Ok, o risco é enorme. Mas qual é a resposta que a engenharia costuma dar para isso? Geralmente, a solução envolve muito, mas muito concreto. A abordagem mais comum é construir aquelas estruturas gigantescas de contenção, sabe? Muros de pedra, de concreto, gabiões, é o padrão. Só que essas soluções, por mais que sejam comuns, têm um custo ambiental bem alto, um custo que muitas vezes a gente nem vê. Olha só esse dado que vem de um relatório de 2022 do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A produção de cimento, que é a base para essas obras todas, é a segunda maior fonte de emissão de gases de efeito estufa no setor industrial do Brasil. O impacto é gigantesco. E não é só questão ambiental, não. Tem um problema estrutural aí. O concreto é duro, é rígido. Numa encosta que se mexe, que trabalha com o tempo, ele pode acabar rachando, falhando, sem contar a cicatriz que ele deixa na paisagem para sempre. É por causa desses problemas que a gente precisa de inovação. E a pesquisa que estamos analisando foi buscar uma alternativa na própria natureza. O conceito por trás disso se chama bioengenharia de solos. É basicamente um método que usa sistemas vivos, plantas, para resolver problemas de engenharia. E no centro de tudo isso tem um material espetacular. É aí que entra o bambu. Pensa só, ele cresce numa velocidade incrível, fica maduro em apenas 3 anos, enquanto uma árvore leva décadas. A resistência dele à tração dá para comparar com a do aço. E o melhor, ele se regenera a partir da própria raiz depois de colhido, ou seja, é um recurso praticamente inesgotável. Tá, a teoria é linda, mas e na prática, no mundo real? Será que isso funciona mesmo? Para tirar a prova, a pesquisa foi atrás de casos de sucesso internacionais. E a prova veio de longe, olha isso. Em 2002, lá no Nepal, uma encosta com um clima bem parecido com o do Brasil sofreu um deslizamento enorme. O cenário era esse aí, de completa destruição. E agora, este é o mesmo lugar alguns anos depois. A encosta foi estabilizada com um muro de contenção de bambu e, com o tempo, a vegetação foi crescendo e integrou a estrutura toda na paisagem. Incrível, né? Inspirado por esses sucessos, um projeto piloto foi colocado em prática lá em Franco da Rocha. E o método é super simples, usa bambu, terra e mão de obra da própria comunidade local. Certo, então a gente viu que além de estabilizar uma encosta, a técnica funciona. Mas qual é o impacto real de um projeto desses para o futuro de cidades como Franco da Rocha? Esse trabalho, na verdade, apresenta um verdadeiro plano para a resiliência urbana. É uma solução que, de uma só vez, aumenta a segurança das pessoas, protege o meio ambiente com uma pegada de carbono muito menor e ainda fortalece a economia local. É um ciclo virtuoso.
Uma pesquisa como esta é um testemunho do compromisso da universidade em formar profissionais que sejam éticos, críticos e, principalmente, capazes de contribuir de forma real para a sociedade. Projetos como este mostram o papel fundamental da ciência e de uma gestão pública eficiente para reduzir os riscos de desastres. E para que mais gente tenha acesso a essa informação, considere curtir e compartilhar este conteúdo. A difusão do conhecimento é o que faz a diferença. E claro, para quem quiser entender todos os detalhes a fundo, a consulta ao trabalho original é essencial. O link está disponível aqui na descrição. É importante dizer também que este material é uma síntese automatizada do trabalho acadêmico gerada com apoio de inteligência artificial e, por isso, pode ter algumas simplificações ou imprecisões.